Eu quero destacar uma outra notícia, porque senadores da oposição, eles elaboraram uma espécie de contrarrelatório mostrando as falhas e rebatendo as conclusões da Polícia Federal sobre Jair Bolsonaro no chamado inquérito do golpe. Com 33 páginas, esse documento foi preparado pelo gabinete do senador Rogério Marinho, atual líder da oposição na casa, e diz que o relatório final da corporação teria sido encomendado. Segundo o texto, as acusações da Polícia Federal apresentam uma série de contradições que comprometem a fundamentação de suas conclusões, além de apresentar uma visão distorcida da realidade. O contrarrelatório também afirma que a corporação interpreta diálogos e livres manifestações do pensamento como crimes de opinião ou atos preparatórios de crimes que exigem, para sua implementação, emprego de violência ou grave ameaça, o que não existiu. Por fim, a oposição diz que a Polícia Federal não conseguiu provar a conexão direta entre o ex-presidente Jair Bolsonaro e o planejamento do suposto golpe de Estado. Esse é um tema muito importante para a gente discutir com os nossos comentaristas e também levantar as possibilidades para esse contrarrelatório. Em todo o Brasil. Oposição revelando falhas e rebatendo as acusações da Polícia Federal. Dávila, queria pedir sua análise sobre esse contrarrelatório sobre o suposto golpe de Estado. Oposição apresentando falhas, rebatendo as acusações da Polícia Federal. Naturalmente é uma resposta política, né? Mas na prática, o que isso pode acontecer? Pode ter algum tipo de repercussão? Caniato, eu li o relatório do senador Rogério Marinho e noto duas coisas. Primeiro, ali tem sim lacunas, e nós sabemos que tem lacunas no inquérito aberto pela Polícia Federal. E o relatório ressalta ali algumas lacunas. E isso é uma forma política, como você bem disse, de mostrar que há inconsistências para se abrir um processo contra essas pessoas do suposto golpe. Então ele mostra ali falhas, lacunas. E essas lacunas, inclusive, vêm sendo apontadas por parte da imprensa, né? A Folha de São Paulo, duas semanas atrás, fez uma matéria de página mostrando exatamente as lacunas de cada uma dessas acusações. E isso mostra que não é só uma resposta política, é uma resposta também do jornalismo que sabe apurar as coisas e ver que quando faltava argumentos, evidências, quando faltavam evidências, você tenta preencher com a narrativa. E narrativa não dá para você abrir um inquérito, um processo contra alguém. Então, no fundo, esse contrarrelatório é, na verdade, apontando as lacunas. E isso faz parte desse embate político que nós temos hoje, desse governo e oposição. E é do jogo. Agora, o importante é o que fará o Procurador-Geral da República, o Gonê. E o Gonê é a pessoa que vai ou engavetar isso, dizer que não tem nenhum fundamento, ou vai jogar na lata do lixo, ou vai pedir, ou vai criar sim, aí vai abrir um processo contra as pessoas que ele achar que estiverem envolvidas no suposto golpe, né? Ou pode até pedir que haja ainda mais investigação em determinados assuntos para que ele possa embasar melhor. Então, agora é a hora da parte jurídica, que está na mão do Procurador-Geral da República. E o Procurador-Geral da República começou, ao meu ver, com um ato correto. Vai deixar isso apenas para fevereiro. Isso diminui a temperatura, tem tempo para se debruçar sobre se há provas ou não, o que é fato, o que é narrativa, e ver se tem ali embasamento para se fazer alguma ação. Então, eu entendo que faz parte do jogo político. Esse contrarrelatório mostra, sim, lacunas existentes no inquérito aberto da Polícia Federal, e isso, evidentemente, faz parte não só da estratégia política, como também da estratégia jurídica. Agora, cabe ao Procurador-Geral da República separar o joio do trigo, ou seja, os fatos da narrativa. Pois é, agora, Nelson Kobayashi, qual o efeito prático de um relatório como esse? Como bem disse o Dávila, o relatório oficial da Polícia Federal foi encaminhado à Justiça, que já despachou para a Procuradoria-Geral da República, irá analisar o inquérito, deve fazer algum tipo de pronunciamento, um parecer
no ano que vem, possivelmente em fevereiro. Mas esse documento, esse contra-relatório, tem alguma validade jurídica ou o efeito é político mesmo? É só político, Canhato. Do ponto de vista jurídico, esse relatório, esse contra-relatório não terá nenhum tipo de efeito, até porque o próprio Procurador-Geral da República, ele deverá se valer simplesmente daquilo que está nos autos do inquérito, né? E nem a própria oposição, que fez esse contra-relatório, teve acesso à íntegra do inquérito. O que se tornou público foi simplesmente o relatório final e algumas outras representações que antes já tinham se tornado pública. Mas a íntegra, a inteireza dessa investigação, com os indícios que sustentaram para a Polícia Federal as suas conclusões, não são públicas. Então esse contra-relatório também tem alguma dificuldade de se manter de pé, justamente porque a premissa, os documentos, a base de dados não foi acessada pelos parlamentares que a fizeram. Então tem muito mais também uma questão política também de se apontar falhas, e faz, de alguma maneira, parte da função do Legislativo, que além de propor, discutir projetos, fiscalizar o Poder Executivo. No caso, a Polícia Federal está debaixo do Poder Executivo e exerce aí os parlamentares que assinam esse contra-relatório o seu poder de fiscalização, apontando falhas, equívocos que julgaram existentes com base no relatório final. Mas o Procurador-Geral da República, o Ministério Público, imagino que não vai se valer de nada desse contra-relatório, vai se debruçar tão somente aquelas informações oficiais. São vários aspectos que apontam esses parlamentares, dizendo, inclusive, que o relatório oficial da Polícia Federal, o indiciamento da Polícia Federal, não consegue comprovar, conectar o ex-presidente Jair Bolsonaro com o planejamento do suposto golpe de Estado. Você, Cristiano Beraldo, de que maneira avalia esse movimento desses parlamentares? Que a gente pode esperar a repercussão, a espuma que surge a partir da divulgação desse novo documento? Renato, precisamos separar em dois aspectos essa notícia. Primeiro, existe um ato político de um grupo que foi eleito graças ao apoio de Jair Bolsonaro e que estão olhando para uma eleição em 2026 que precisam do apoio de Jair Bolsonaro, precisam de Jair Bolsonaro fortalecido para seguirem o mesmo método que os elegeu em 2022, e para aqueles que foram eleitos senadores, como o caso do senador Rogério Marinho, claramente ele tem outros projetos políticos, vai ter candidatos e tal, e está construindo uma participação nas eleições com o apoio de Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro é a galinha dos votos de ouro, então eles estão fazendo todos os gestos possíveis para mostrar lealdade a Jair Bolsonaro. Esse é um aspecto. O outro aspecto é que não há dúvida, nem da oposição, enfim, o relatório da Polícia Federal e tal, que houve a trama do golpe, que existiam pessoas ali, sobretudo militares, confabulando para promover algum tipo de interrupção do processo democrático. O que a oposição está fazendo com esse gesto é corroborar uma tese que existe na defesa de Jair Bolsonaro, de que esta construção foi feita pelos militares para os militares assumirem o poder e não para dar o poder a Jair Bolsonaro. Dizendo que Bolsonaro seria uma vítima também do tal plano do golpe. E aí entra... tem narrativa de um lado, tem narrativa do outro e tal, e vai se fazer o exercício para tentar avaliar o que existe de verdade ali no que aconteceu nos bastidores do Palácio do Planalto naquela época, naquele momento ali que se aproximava a transição do governo de Jair Bolsonaro para o terceiro governo, a terceira presidência de Lula. Então, será necessário uma investigação muito minuciosa para efetivamente se chegar à verdade. E aí o papel do procurador-geral, Paulo Gonet, será fundamental para conduzir o trabalho com plena seriedade em busca da verdade. Porque se houver qualquer tipo de indício que se está embarcando numa narrativa para ir para um lado ou para outro,
nós não vamos nunca primeiro saber o que aconteceu. Os efetivos responsáveis não serão responsabilizados na dimensão daquilo que fizeram. E continuaremos vivendo esta confusão que a gente tem visto nesse Brasil dos últimos tempos. Pois bem, agora a gente acaba se deparando, né, Dávila, com uma porção de matérias, artigos, comparações, levantamentos em relação ao inquérito da Polícia Federal. Fico pensando alguém que estivesse em viagem para Marte, chegasse no Brasil agora e procurasse ler todas as reportagens e artigos que foram publicados. Para um veículo de comunicação, para determinado articulista, o inquérito é perfeito e comprova absolutamente tudo. Já estávamos a um pé de um golpe de Estado. Já para outros veículos, não. Justamente apontam essas lacunas, né? Faltaria embasamento para apontar e sinalizar para, de fato, um planejamento de golpe de Estado. Você, particularmente, vê consistência e embasamento nesse relatório para embasar as acusações da Polícia Federal? Poderemos observar um parecer muito diferente da Procuradoria-Geral da República, se nós compararmos com o posicionamento da PF? Eu espero que sim, eu espero que haja um rigor total em separar os fatos da espuma. Por quê? O Beraldo tocou num ponto que eu acho fundamental aqui para balizar a nossa conversa, que é o seguinte: é evidente que há indícios muito fortes de que um grupo de militares tentou orquestrar um golpe de Estado. Há indícios fortes sobre isso. E nós temos de levar isso muito. Isso é muito grave. Isso é gravíssimo. Nós precisamos apurar isso. Agora, quando você mistura esse indício, que é grave, que tem indicadores importantes de que aconteceu, com vamos construir uma enorme narrativa para pegar 8 de janeiro, joia, presidente da República, quando você tenta colocar todo mundo nesse balaio, aí o negócio perde força. E você vai deixar de tratar um problema central que precisa ser esclarecido para o povo brasileiro. Se houve um grupo de pessoas ligado ao presidente da República que tentaram orquestrar um golpe de Estado. Isso é muito grave. E se houve, essas pessoas precisam ser devidamente punidas com todo o rigor da lei. Agora, na hora que você quer jogar todo mundo nesse balaio, perde a força, porque vira uma coisa política. Então, eu entendo que a Procuradoria-Geral da República tem um papel fundamental, como eu disse, em separar o joio do trigo. Os fatos, o que realmente há indícios fortes de que houve uma gravíssima tentativa de golpe de Estado, com uma história de que você quer construir uma narrativa política para dizimar a oposição, ou todos os líderes da oposição, ou até governadores. Tem gente do governo dizendo que ia ter que perseguir os governadores. É um absurdo total. Então, assim, aí o papel central da Procuradoria-Geral da República. Este é o papel de uma instituição de Estado que merece o tempo necessário para separar o joio do trigo. Quer fechar você, Koba? Concordo inteiramente com o Dávila, e há uma frase que diz que o exagero enfraquece a causa. Então, às vezes, há grandes indícios em relação a determinadas pessoas, para determinados fatos, e quando o relatório coloca 37 pessoas, como se todas elas estivessem todas associadas com a mesma finalidade para cada um dos crimes que são investigados, há aí um enfraquecimento justamente da credibilidade do inquérito, porque o papel agora do Procurador-Geral da República, do Ministério Público, é fazer essa separação que o Dávila bem disse, a individualização das condutas, para que haja em um eventual processo também uma individualização de pena para aqueles que eventualmente vierem a ser condenados. E principalmente com responsabilidade subjetiva. O que é isso? Tem que comprovar, e não basta indício, tem que ter prova mesmo, comprovar a intenção de cada uma dessas pessoas, a ligação entre elas. É um trabalho árduo, é um trabalho muito complexo e que exige seriedade, como a seriedade que a gente tem no Ministério Público Federal, na Procuradoria da República, que agora está com essa missão na mão. E justamente porque é um trabalho muito árduo e muito complexo, que não dá para se fazer da noite para o dia, vai levar algum tempo.
E não é só o trabalho do PGR que vai levar algum tempo. Depois, se isso for levado à justiça, porque há quem diga, já conte, né, com os ovos na cesta, há quem já conte com o eventual processo e já considera, já trata inclusive esses indiciados como se réus eles fossem. Se isso eventualmente virar um processo, imagine que cada réu vai ter 8 testemunhas para rolar para cada um dos fatos que são imputados. Isso vai atravessar 2025, 2026, provavelmente. Ou seja, tem um longuíssimo caminho pela frente para, se lá na frente se concluir, com base em provas produzidas, a culpa, ainda assim será uma culpa individualizada, responsabilidade individualizada. E enquanto tudo isso não acontecer, o que vale é a nossa Constituição, que diz que todos são presumidamente inocentes. Programa Os Pingos nos Is, os assuntos importantes dessa segunda-feira, sempre contando com a análise dos nossos comentaristas.